Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos a esse canal Caterhum. Eu sou Ayrton Vieira e passando hoje mais rapidamente para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre dois candentes temas da atualidade. De um lado, os bebês reborn e de outro, o papado, para nós um tema sempre muito caro. E por que unir estes dois temas? Conforme o que fizemos, não só no título, quanto na capa desse vídeo. Gostaríamos que vocês ficassem até o final para entender o porquê disso e fazerem os seus julgamentos, naturalmente, com base nas informações prestadas. Bom, abrindo então o vídeo sem mais delongas, gostaríamos de trazer duas citações de início, a primeira das quais, tiradas do site Poder 360, cujo título é Padre se recusa a batizar bebês reborn e diz ser caso de psiquiatra. Vamos à matéria. O padre Christian Shankar, não sei como se pronuncia o sobrenome, da Diocese de Divinópolis, divulgou na sexta-feira, 16, uma nota se recusando a batizar bebês reborn e realizar outros ritos católicos em bonecos realistas. Segundo ele, as pessoas que fizerem essas solicitações devem ser encaminhadas ao psicólogo ou psiquiatra. Donos de bebês reborn estão sendo alvo de críticas na internet. Entenda-se essa frase da seguinte maneira: donos de bebês reborn estão sendo vítimas de preconceito na internet. Sabemos muito bem como se dá essa manipulação linguística dos meios sociais, de comunicação sociais, utilizando-se de eufemismos, né, e maquiagens para então passar a sua ideologia com frases como esta. O tema ganhou relevância na internet depois de vídeos das mães dos brinquedos viralizarem nas redes sociais. Eis a íntegra da nota do padre. Aspas. Não estou realizando batizados para bonecas reborn recém-nascidas, nem atendo mães de boneca reborn que buscam por catequese, nem celebrando missa de primeira comunhão para crianças reborn, nem oração de libertação para bebê possuído por um espírito reborn. E por fim, nem missa de sétimo dia para reborn que arriou a bateria. Essas situações devem ser encaminhadas ao psicólogo, psiquiatra ou, em último caso, ao fabricante da boneca. Fecha aspas, termina a nota do padre Christian, e a matéria segue com a notícia de 3 deputados que entraram na última quinta-feira, na quinta-feira, dia 15 de maio, com projetos de leis para regulamentar e criar restrições ao uso, né, desses bonecos, desses brinquedos. Muito bem, isso aqui é a primeira citação, portanto, matéria do Poder 360, do site. Em seguida, trazemos para vocês as nossas escrituras sagradas. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 12, o mesmo capítulo, como dito já no vídeo anterior, do qual tiramos o nome Caterhum, ou obstáculo, para o nosso canal. De São Paulo: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, referindo-se ao anticristo, ou besta do mar, do Apocalipse, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Em outras traduções, para os que se perdem, porque não receberam o amor da verdade, leia-se verdade objetiva, para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará
a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Em outras palavras, tomaram o amargo por doce, o doce por amargo, o sal salgado pelo doce e vice-versa, a verdade pela mentira e vice-versa. Isso nos diz São Paulo, ou as Sagradas Escrituras, já há 2000 anos. E o mesmo São Paulo, se me permitem ainda, o mesmo São Paulo que logo nos dirá algo nesta linha, com mais detalhes, e que logo abaixo eu também lerei para vocês. Bom, então, no primeiro momento, há que ter em vista que essa questão dos bebês reborn, para ficar apenas neles, possui naturalmente antecedentes. Pensemos, por exemplo, já quando começou essa história de alteração de gêneros, ou, melhor dizendo, acréscimo de gêneros. Então, de repente, coisa nunca dantes pensada, começamos a ver em alguns formulários de instituições sérias, inclusive, no campo destinado a sexo, nos perguntarem, darem mais opções que os dos gêneros masculino e feminino, únicos existentes pela realidade. E aí, isso já foi uma sinalização ao que viria. E aí, mais à frente, vão surgindo, né, os transgêneros, países, inclusive, que listavam mais de 100 gêneros distintos. Eu lembro de um vídeo em que um deputado, salvo engano, do Parlamento Europeu ou de algum daqueles países, né, fez uma troça com essa questão dos mais de 2 gêneros, muito inteligentemente. Não vou saber agora a citação. E depois mesmo, ou seja, desde isso, até pensemos na questão dos adeptos, no primeiro momento, da zoofilia, bichos, né, animais, filia, a preferência, amizade por e tal. Ou seja, as pessoas que começaram a sentir-se atraídas ao ponto de quererem casar com animais, fatos que já ocorreram, inclusive com presença de testemunhas, inclusive com direito a testamento deixado, né, para os bichos por seus cônjuges. Isso vai acabar descambando, vai descendo mais aos adeptos da objetofilia. Aí já não são mais casais, já não são mais bichos, os objetos das paixões, né, dos amores, dos desejos matrimoniais, mas objetos. Então, de repente, começamos a ver gente querendo casar com estação de trem, com aeroporto, com objetos diversos, jurando de pé junto, né, estarem apaixonadas como nunca estiveram na vida. Isso também nos remete à questão dos Therians, né?
Therians, acho que é isso. E todas essas disforias, desordens, aberrações, bizarrices, elas vão chegando a um nível em que passa-se a necessitar regulamentação para que o ser humano não dê rédea solta aos seus desvarios, aos seus devaneios, né, aos seus desequilíbrios, e a sociedade como um todo não acabe se vendo afetada mais e muito mais do que já está. Ora, se pensamos em todas essas questões de uma maneira teológica, basta fazermos um contraponto. Por exemplo, com o que tem no Salmo 8, em que Deus cria o ser humano pouco inferior aos anjos, tamanha a dignidade do ser humano, ao ponto de depois o próprio Deus se encarnar, tomar a nossa carne, e não satisfeito com isso, não satisfeito em se assemelhar, vamos dizer assim, baixar um nível ao nível angélico e assemelhar-se então do animal racional, ele chega ao ápice desse rebaixamento justamente na hóstia consagrada, em que Deus se objetifica, por assim dizer. Toma emprestado o pão e o vinho, portanto, elementos vegetais e minerais, para divinizar o ser humano, para elevar a natureza humana através da comunhão. O que o homem faz? Justamente o inverso, o que é o pecado, que é a desordem daquilo que Deus ordenou e que depois Deus precisa reordenar, portanto. E aí o homem, então, pouco inferior aos anjos, vai querendo assemelhar-se a bichos, a plantas, a coisas, a animais irracionais, a vegetais e a minerais, ao ponto de uma objetofilia, se identificar, né, emocionalmente, afetivamente com objetos. Lembremos também do pansexualismo e diversas outras, né, aberrações deste tipo. Qual o pano de fundo? Qual é a motivação filosófico-teológica para isso? Dostoiévski já nos cantava um pouco a pedra no seu Crime e Castigo, dizendo que todo crime, ele antes de ser um fato sociológico, ele é um fato teológico. Por quê? Porque todo criminoso, já ao premeditar um crime, ele, de uma maneira consciente ou não, se colocando acima das leis, fazendo a sua própria lei, ele encarna uma espécie de Deus. Ele pretende, de alguma forma, se tornar o Deus da situação. Principalmente no caso de homicídio. Capaz de ter em suas mãos a
vida de alguém. A eutanásia, a mesma coisa. Aborto, a mesma coisa. Ou seja, o ser humano querendo controlar aquilo que pertence ao escopo divino, que faz parte do escopo divino. Atributos e responsabilidades, direitos apenas de Deus, que criou a vida. Então, da mesma forma, todo o pecado, portanto, toda a desordem, ela também pode ser vista sob o ponto de vista teológico desse querer ser deuses a partir do conhecimento do bem e do mal e da ação em consequência. E do ponto de vista filosófico, tem muito a ver, tem tudo a ver, mais do que muito, tem tudo a ver com aquilo que Bento XVI cunhou como a ditadura do relativismo. Então, o que está por trás disso tudo? O que está por trás é a verdade subjetiva. Aquela verdade que depende do sujeito. Então, cada um passa a achar que determinadas coisas sejam verdade, passa a acreditar naquilo, fazendo com que, então, a verdade objetiva passe a depender dele, sujeito. Sabemos muito bem que o único caso em que isso acontece é justamente em Deus, cuja verdade das coisas depende dele, sujeito, Deus, por ser o criador de tudo. Para o resto da criação, para o resto de nós, toda a verdade é objetiva, depende do objeto criado, que vai nos dizer da sua verdade, vai nos mostrar a sua verdade. Por isso que não existem mais do que dois gêneros. Todas essas coisas criadas, ou melhor, inventadas, todos esses outros supostos gêneros inventados pelo ser humano, não passam de um homem ou de uma mulher querendo ser o que não é. Realidade. Então, graças a essa ditadura do relativismo, e que Bento XVI apontava magistralmente para os grandes riscos e perigos que isso acarreta, porque a partir do momento que, vejam, que os poderes instituídos, legislativo, executivo, judiciário, passam a avalizar essas coisas, passam a dar direitos ao erro, porque, como já dizia Santo Agostinho, o erro não deve ter direitos, que a partir do momento que nós damos direito ao erro, naturalmente, quem fica sem direitos é a verdade. E aí, abaixo toda uma civilização, como, por exemplo, o que aconteceu com todas as civilizações das quais o Império Romano foi o de maior destaque. Ou seja, literalmente foram implodidos graças a esse relativismo da verdade, esse subjetivismo da verdade, onde a lei objetiva, a verdade objetiva, passa a ser descartada. Por isso, e aí trazemos o que diríamos, que disse que haveria de trazer, que é justamente a carta de São Paulo aos Romanos, que ele vai deixar isso muito bem sentado sobre os riscos, os perigos dessa questão do relativismo, né, principalmente quando isso recebe o aval oficial, como já aconteceu no passado. A igreja perseguida, por exemplo, pelo Império Romano, que queria forçá-la a
não só a crer, mas a professar na prática a utilização de deuses no lugar de um único Deus verdadeiro. Algo que, naturalmente, como essas outras coisas, foge à realidade, portanto, é um erro, portanto, é uma mentira. E que sabemos que todo erro, toda mentira, toda desordem gera o caos. Por isso que São Paulo, então, na sua carta aos Romanos, no primeiro capítulo já, dirigida aos Romanos, justamente, nos seus versículos 18, 24, 25, 28 e 32, dirá: a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Isso porque São Paulo, não sei se chegou a vislumbrar ou não, até onde esse negócio ia chegar. Por exemplo, aí com os bebês reborn. Por exemplo, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Que é o que a gente faz toda vez que cometemos um pecado. Trocamos a verdade de Deus e servimos a criatura, a nós mesmos, ou a outrem, ou as coisas criadas no lugar do Criador. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos sentimentos depravados e daí o seu procedimento indigno. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que a cometem. Por isso, toda a marginalização da verdade, querendo se impedir cada vez mais que ela seja sequer dita, pronunciada. A prova é que já começamos a ver a criminalização da própria Sagrada Escritura, da própria Bíblia. A criminalização das pregações feitas, naturalmente, com base nas Escrituras e na tradição. A criminalização da moral cristã católica. Isso vai chegar a níveis ainda piores do que os que já existem. Vejam, São Paulo decreta aqui e depois em outros versículos dá faz uma listagem, né, dos pecados, das desordens, das depravações, das imundícias, etc., e que vaticina quem as pratica e mesmo as aplaude, incentiva, né, dá aso. Esqueçam o reino dos céus. Chegarão às portas do inferno, onde lá, segundo Dante, se escreve: os que adentram por estes umbrais, deixai toda a esperança. Esquecei toda a esperança. Porque não tem volta. Isso, então, para fazer uma espécie de preâmbulos, né? De preâmbulo para
o tema título, né, desse vídeo. E também não esquecendo de outro detalhe, que eu havia notado aqui, vejam, também como uma espécie de precedente desses bebês reborn, antes a gente começou a ouvir muito essa questão dos bichos, dos animais, sendo adotados como seres humanos. Meu bebê, meu filho, minha criança, referindo-se a bichos, animais. Papai está aqui, mamãe está aqui, titio, titia, ou seja, criando-se todo o quadro familiar, quase que a árvore genealógica de determinado bicho. Casais que não querem ter filhos para terem animais, ou somente terem animais. E antes disso, eu me recordo, inclusive, daquele boneco japonês, o Taniguchi, Taguchi, algo parecido, em que também, com uma espécie já de preparação dos ânimos, entrou no mercado, né, e as pessoas começaram a exercitar a sua paternidade, sua maternidade, por assim dizer, cuidando, né, daqueles brinquedos, daqueles objetos, como filhos. E então, se a gente vai olhar para trás, a gente vê que a coisa não surge aqui. Né? Os reborns de hoje são nada mais, nada menos que consequência, né, de um desdobramento, ou consequência ou desdobramento do que já lá atrás vem sendo a conta-gotas introjetado na sociedade. E graças ao nosso estado de idiocracia, né, como diz o filme, nós estamos, né, cada vez mais indo para literalmente o fundo do poço. A degradação civilizacional, ou o terceiro e último fins dos tempos da história, que já começou, segundo as revelações privadas, credenciadas, ou menos credíveis, que ecoam as escrituras e que pretendo, se Deus quiser, falar num vídeo posterior. Então, o erro, a desordem, a mentira, portanto, tem um pai, como a verdade tem o seu pai. E é por isso que é seríssimo e muito grave, por exemplo, essa questão da tolerância que a gente tem com as mentiras. Basta lembrar, quando emitimos uma mentira, quando mentimos, ou quando um filho nosso o faz, quando um pai, uma mãe, um irmão, um parente, um amigo o faz, basta lembrarmos quem é o pai da mentira. E que nesse momento, ao mentirmos, estamos nos tornando filhos desse pai, ao mesmo tempo que negamos ninguém menos que Jesus Cristo, que é a verdade. É por isso que é seríssimo essa coisa do mentir, né? Muito bem, dito isso, passamos dos bebês para os papas reborn. Por que associar esses dois nomes? Por que substituir bebês por papas e fazer esse vídeo? Muito simples. Nessa altura, você deve ter, quem pelo menos acompanha a gente, já deve ter entendido o porquê da analogia. Em linhas gerais, né, resumo da ópera, nada mais nada menos porque ambos, tanto os bebês como os dois últimos papas atuais,
são fakes. Não são aquilo que se crer que sejam. De um lado, os bebês, em relação àqueles que os adquirem como filhos. Por outro lado, os dois últimos antipapas recebidos como papas verdadeiros. Tanto os bebês reborn não são seres humanos, quanto os dois últimos antipapas, o último e o atual, o anterior e o atual, não são legítimos sumo pontífices. Embora sejam humanos, não são legítimos sumo pontífices. E aí é bastante interessante, né, porque se pegamos, por exemplo, uma pessoa como o Padre Christian, com o qual nós começamos, né, esse vídeo, eu comecei esse vídeo citando essa brilhante, inteligentíssima, sagaz, né, porque irônica, colocação. Curioso, bastante curioso, é que justamente ele incorre da mesma forma que todos os críticos católicos, pelo menos, dos bebês reborn, guardadas as devidas proporções, no mesmo erro, no mesmíssimo erro. Qual seja? O de reconhecer, o de tomar o falso por verdadeiro, o fake por verdadeiro, como ocorre em medidas distintas com esses brinquedos, ocorre de forma análoga, guardadas as devidas proporções, com os dois últimos antipapados que temos aí. E então, e mesmo a cada um de nós, todas as vezes que nós optamos por algum motivo, seja por ignorância, seja por soberba, seja por malícia, seja por covardia, optamos pelo erro, pelo que é errado, pelo que é falso, pelo que é feio, pelo que é mal, nós agimos, guardadas as devidas proporções, da mesma forma que esses pais e mães desses bonecos. Se pararmos para pensar nisto, a gente não há como não ver que, de alguma forma, essas pessoas, elas nos refletem, claro, de forma muito mais exagerada, muito mais absurda, muito mais bizarra. Por quê? Porque ali há uma evidência mais do que evidente. Ou seja, é um objeto que nós temos nas mãos, mas que é percebido por essas pessoas em algum nível como um ser humano. Que é o caso das pessoas que começaram a comprar esses robôs, né, esses bonecos, etc., para se relacionar com eles. Ou seja, é o erro. É a verdade subjetiva querendo se impor à verdade objetiva. Mas quando acontece isso também em outros níveis, como por exemplo esse do papado, em que já há mais de 12 anos vem se provando que as coisas são assim, ou seja, que o último Papa legítimo foi Bento XVI, e pelos motivos que já foram dados, insistir, né, ver isto como não realidade, como uma invenção, como uma teoria da conspiração, quando ao mesmo tempo, ainda hoje, as pessoas que advogam a legitimidade dos dois últimos papados, pseudo-papados, antipapados, não sabem dar respostas convincentes
a questão do porquê que Bento XVI fez o que fez, como já foi dito em outros vídeos. Estamos diante do que, então? Que essa reflexão, então possa ficar apenas para, na esperança, né, de que, utilizando dessa analogia, alguém, nem que seja uma única pessoa, possa parar para pensar um pouco melhor, rever um pouco melhor os seus conceitos com relação a esse engano ainda hoje posto para nós. Mais uma vez, independentemente da pessoa do cardeal Robert, dos seus atos, independentemente de agradar ou a gregos ou a troianos, ou os dois, como foi o caso de Jorge Mário Bergoglio, então cardeal Bergoglio. Para concluir, eu gostaria de lembrar-lhes ainda de uma citação de ninguém menos que São Vicente Ferrer, quem, se Deus quiser, no próximo vídeo será brevemente comentado, quando pretendo falar sobre, inclusive acatando a sugestão, né, de uma comentarista, de uma ouvinte comentarista, em que no próximo vídeo nós falamos sobre o grande cisma do Ocidente, uma espécie de antítipo do que hoje nós temos a partir de Bento XVI. E vai ser muito interessante, porque as informações ali prestadas, ademais, tiradas de um site Sede Vacantista, vai nos dar uma dimensão muito melhor de tudo isso que a gente vem dizendo. São Vicente Ferrer, no século XV, na virada dos séculos XIV para o XV, ele já dizia para a gente uma coisa muito, muito séria, muito grave, e que devemos ter prestar o máximo de atenção, porque se refere justamente aos nossos tempos. Dizia naquele momento: a saber, a última idade das 7 que hão de ser, essa nossa, a dos fins dos tempos, e é certo que brevemente virá o anticristo, pelos grandes pecados que hoje há nos cristãos. Só um pequeno parênteses, São Vicente Ferrer já acreditava plenamente que a sua época era a época do anticristo. Porém, ainda que tenha se equivocado neste pormenor, ou que Deus tenha feito as coisas de forma diferente, isto serve justamente para nós, que podemos ter a certeza plena de estarmos nos fins dos tempos. É certo, então, que brevemente virá o anticristo pelos grandes pecados que hoje há nos cristãos e enganará de 4 formas, como são 4 as formas de pessoas. A primeira é a das pessoas vãs e mundanas. E contra estas terá forma de pescador. Isso aqui é retirado do livro Sermões de São Vicente Ferrer, O Anticristo e o Juízo Final. Um livro medieval, que depois o padre Javier de Oliveira Ravassi o transpôs ao espanhol moderno, ao espanhol atual, e depois me concedeu a licença, a graça, pelo qual até hoje sou grato, de traduzi-lo à nossa língua
e ser uma primeira vez publicado pela editora Martíria. Creio que já hoje a edição esgotada. E ainda por ser publicado em uma segunda edição, revisada e atualizada, pela editora Magnífica. Esperamos, né, que 2025 seja o ano em que veremos vir à luz esta segunda edição. Então aqui São Vicente Ferrer nos diz isto, que para as pessoas que são vãs e mundanas, o anticristo e os seus discípulos, suas séculas, terão a forma de pescadores. Eles pescarão estas pessoas. Depois, mais adiante, ele esmiuça isso, de como se dará essa pesca. Para a segunda forma de pessoas, né, formato de pessoas, que são os simples, contra estes terá a forma de enganador. Pescará os mundanos, enganará os simples. A terceira é a dos grandes letrados. Pessoas dotadas de ignorância vencível, inteligentes, estudados, eruditos, QIs de maior porcentagem, etc. Contra estes terá a forma de encantador. Os encantará com a sua oratória, a sua retórica, a sua sagacidade, a sua inteligência, e como fazem os modernistas, haja vista Pachende de Dominique Grege, de São Pio X, como muito bem, inteligentemente fazem os modernistas, e que com o anticristo e os seus será em uma porcentagem, um nível impensado. Por fim, a quarta, que são os dos que têm vida de santidade ou servem a Deus e são de muita devoção. Não necessariamente inteligentes, não necessariamente estudados, não necessariamente sábios segundo o mundo, mas que buscam com sinceridade, com integridade intelectual e moral, com retidão, a piedade, o amor e o serviço a Deus, a verdade acima de tudo e de todos. Contra estes, o anticristo não terá nenhuma chance de encantar, de enganar e nem de pescá-los. Então virá como tirano. Esse é um momento em que nos deparamos com todas estas coisas. Este é o momento de Tessalonicenses, de Romanos, dos Evangelhos. Cuidai para que ninguém vos engane. Esse é um momento apocalíptico do fim, do terceiro e derradeiro fim dos tempos, no plural, que não é o mesmo que fim do mundo ou juízo final, como também veremos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, por intercessão de Maria, auxílio dos cristãos, de São José, Pai, patrono da Igreja, dos nossos anjos da guarda, São Miguel, Gabriel, Rafael, arcanjos, de todos os santos, de São Vicente Ferrer e, por que não, de São Bento XVI. Até o próximo, se Deus quiser.